Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que ainda não me conhece, tá chegando por aqui agora, meu nome é Daniele, eu sou uma brasileira que vive aqui na Turquia, sou casada com um turco e nós temos um filhinho, o Teoman, de 2 aninhos de idade. Se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, eu te convido a se inscrever, a vir fazer parte da nossa família, vai ser um prazer ter você por aqui. Já aproveita, clica lá no sininho, ativa as notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue no Instagram, eu tô sempre batendo papo com vocês lá nos stories. E não esquece de avaliar o vídeo aqui embaixo, que é super importante para mim. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre um assunto que tem sido muito pedido para mim, para que eu fale um pouquinho mais sobre o bilinguismo, qual o método que nós estamos aplicando aqui na nossa casa. Muitas das pessoas que me acompanham ficam confusas. Dani, por que você não fala turco? Por que o Tolga não fala português? Qual idioma que o teu mãe entende? Ele entende turco, entende português, entende inglês? Conta pra gente como que tá sendo isso daí, como que tá sendo o desenvolvimento dele na aprendizagem do idioma, e é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Então, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu não tenho formação em neurolinguística, não sou fonoaudióloga, não sou profissional da área, eu sou apenas uma mamãe que mora no exterior e que vem estudando os métodos do bilinguismo para colocar em prática aqui na minha casa, na educação do meu filho. Então, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um pouco do meu conhecimento. Eu quero falar sobre 2 métodos do bilinguismo que, na minha opinião, eu acho que são os principais métodos. Claro que além desses 2 existem vários outros, mas nesse vídeo eu vou falar especificamente de 2. Eu quero falar também sobre qual método que eu escolhi para colocar em prática aqui na minha casa, como que está sendo o desenvolvimento do meu filho, e quero tirar várias dúvidas de vocês, que são perguntas que vocês sempre me fazem por aqui. Então deixa eu explicar o nosso cenário atual para que não fique dúvidas. Como eu disse, nós moramos aqui na Turquia, meu marido é turco, meu filho nasceu aqui, ele tem dupla cidadania, ele é um cidadão turco brasileiro. E apesar de hoje nós vivermos aqui na Turquia, eu faço questão que o meu filho saiba falar o meu idioma, que é o português. Até mesmo porque ele tem uma família lá no Brasil. Lá no Brasil ninguém fala turco, ninguém fala inglês, então eu acho extremamente importante que ele saiba falar o português. A gente não tem planos nenhum de mudar para nenhum outro país do mundo. A nossa vida hoje é aqui na Turquia. Mas se um dia a gente, porventura, vier a se mudar daqui, a gente com certeza vai para o Brasil. Então a nossa vida ou vai ser aqui na Turquia ou vai ser no Brasil. Com isso, o nosso filho tem que saber esses 2 idiomas, o turco e o português. A gente também compreende que o inglês é um idioma global, né, falado no mundo inteiro, então é de extrema importância que ele aprenda a falar o inglês. Mas nesse primeiro momento, a gente está focando muito no português e no turco. Então, o inglês vai ficar para um segundo momento. E eu já vou te explicar o porquê. Então, nós vamos dividir esses idiomas em 2 grupos. A gente vai falar do grupo que é o predominante e do grupo que é o minoritário. Então, o idioma predominante nosso aqui na Turquia é o turco, porque é o idioma que predomina por aqui, é o idioma que todo mundo fala aqui. Então, se eu sair de casa e pegar elevador com um vizinho, ele vai me cumprimentar em turco, ele vai conversar em turco. Se eu ligar a televisão, os programas são em turco. Se a gente for num parque, no mercado, na padaria comprar pão, todo mundo só fala turco. A família do meu marido, todo mundo só fala turco, ninguém fala inglês, ninguém fala português. E o idioma minoritário, que é o que a minoria fala, no caso seria o português, que só eu falo, né? O inglês também se encaixa nesse grupo aí do idioma minoritário, né? Que são pouquíssimas pessoas que falam. Então,
Partindo disso, a gente tem um método do bilinguismo que é o Minority Language at Home, que significa o idioma minoritário falado dentro de casa. E o que seria esse método? O pai e a mãe da criança conversam dentro de casa no idioma minoritário, né, para que a criança tenha maior contato com esse idioma que é pouco falado, e o idioma que é predominante a criança aprende fora de casa, né, na escola ou com os amiguinhos, enfim. Como seria isso no nosso caso? Então, no nosso caso, se a gente aplicasse esse método aqui em casa, eu e o Tolga conversaríamos dentro de casa apenas em português ou apenas em inglês, e o turco, o Teoman, aprenderia fora de casa, na escolinha, com a vovó, na rua, com os amiguinhos, enfim. A gente não achou muito inteligente aplicar esse método aqui na nossa casa, e o método que cada família aplica vai depender, né, de cada família, do que é mais viável, né, para a realidade de cada família. A gente não achou muito interessante, por quê? Se eu e o Tolga fôssemos conversar em português, o Tolga não domina o idioma português, ele não é nativo do idioma, ele fala errado, conjuga verbos errado, tem palavras, né, que a acentuação, né, a pronúncia dele sai errado, e a gente tem medo que a criança, dessa forma, aprenda errado, né? Então, a gente não achou isso muito inteligente. E se a gente fosse falar só em inglês o tempo todo, tanto entre nós quanto com a criança, né, só falando em inglês com o Teoman, a gente também não achou que seria muito inteligente, porque o nosso inglês também não é muito bom, nem o meu, nem o do Tolga, então a gente também ensinaria o inglês errado para o Teoman, e dessa forma também, conversando em inglês com o Teoman, ele não aprenderia o português, né? Então também seria bastante complicado. Então a gente não achou interessante aplicar essa técnica aqui em casa, o Minority Language at Home. E o outro método do bilinguismo, que é o método que nós estamos colocando em prática aqui em casa, é o método OPOL, que significa One Person, One Language. Seria cada um dos pais fala com a criança no seu próprio idioma nativo. Nós achamos isso muito mais vantajoso para nossa realidade. E como que funciona então? Eu converso apenas em português com o meu filho, independente da circunstância e da situação. Mesmo que nós estejamos na rua, mesmo que nós estejamos com a família do meu marido, lá na casa da minha sogra, pode estar todo mundo falando turco, mas quando eu for me dirigir ao meu filho para conversar com ele, entre eu e ele, só rola português. E o meu marido só conversa em turco com o Teoman, porque é o idioma nativo dele, é o idioma que ele domina, o português é o idioma que eu domino, então dessa forma a gente não vai ficar ensinando coisas errado, a gente não vai ficar ensinando com aquela pronúncia, aquele sotaque diferente, então a gente achou dessa forma o mais ideal. Como aqui na Turquia a língua predominante é o turco, então o turco é o idioma que se usa mais regularmente por aqui. E, consequentemente, a criança acaba ganhando a fluência no idioma mais rapidamente. Por quê? Porque todo mundo só tá falando turco, só tá a mamãe falando em português. E é por isso que eu optei por não colocar o meu filho na escolinha. Tem muitas pessoas que me perguntam, Dani, o teu irmão não vai pra creche? Você não vai colocar ele na escolinha? Não vou, não pretendo colocar ele tão cedo na escolinha, justamente por isso. Eu quero que ele aprenda mais do português, para quando ele começar a ir para a escolinha, ele já tá, sabe, com um português bem bacana, para ele não perder tudo isso, sabe? Porque senão começa a ir para a escola, e aí ele vai ter um contato muito maior com o turco, e aí o português, que já é a língua minoritária, vai ficar mais minoritária ainda, né?
Então, já respondendo a dúvida de vocês sobre ele para a escolinha, não, ele não vai para a creche e ele não vai para a escolinha não tão cedo. Justamente porque nós temos que tomar esses cuidados extras, né? A gente tem que estar o tempo inteiro conversando muito e ensinando muito as coisas para ele começar a pegar mesmo a fluência nesse idioma minoritário. E aí muitas pessoas perguntam, e o inglês? Dani, qual idioma que o teu mãe entende? Ele entende turco, ele entende português, ele entende inglês? Como que funciona? Por que você e o Tolga só conversam em inglês? E por que você não fala em turco com o Tolga? Por que o Tolga não fala em português? Deixa eu explicar agora para vocês um pouco disso tudo. Quando eu e Tolga nos conhecemos, eu não sabia nada de turco e o Tolga não sabia nada de português. Então, o idioma que nós tínhamos em comum sempre foi o inglês. Mesmo que o nosso inglês seja meia boca, é o idioma que a gente sempre conseguiu se comunicar e se entender perfeitamente. Então, o nosso idioma em comum sempre foi o inglês. Com o passar do tempo, né, eu comecei a aprender o turco, eu fui para a universidade aqui, eu estudei, cheguei a estudar lá em São Paulo também, porque para a gente viver aqui, a gente tem que saber falar o turco, porque ninguém fala português aqui, então eu tive que aprender na marra. E também com o passar do tempo, o Tolga também foi aprendendo português, ele nunca fez nenhum curso, mas ele já foi para o Brasil várias vezes, acho que umas 6 ou 7 vezes. Sempre ele fica na casa da minha família, a gente sempre passa mês inteiro lá e o pessoal pega ele, conversa pra caramba com ele, tudo em português, sabe? E foi praticando assim que ele foi aprendendo. Porém, apesar de falar turco, porque para morar aqui eu necessito do idioma, eu não falo o turco fluentemente como um nativo, assim como o Tolga fala turco. E da mesma forma, o Tolga também não fala português como um nativo. A gente consegue se comunicar, mas como a gente começou o nosso relacionamento tendo o inglês como língua comum, a gente sempre achou esquisito ficar conversando um com o outro assim em outra língua, sabe? Então a gente permaneceu se falando até hoje em inglês. Tem vezes que o Tolga vem conversar comigo em turco, faz pergunta para mim em turco, eu acabo respondendo em turco. Tem vezes, várias vezes, que eu falo em português com ele também, e ele me responde em português. Aqui em casa, a misturança de idiomas. Às vezes eu falo em português com o Tolga, ele me responde em inglês, às vezes eu falo em português com o Tolga, ele me responde em turco. É uma mistura, sabe? Mas o idioma mesmo que nós temos em comum, que a gente sempre se fala, né, é o inglês. Então, o Teoman, ele acaba tendo esse contato com o inglês também, porque ele sempre tá ouvindo a mãe e o pai dele conversando em inglês entre si. Então, eu e o Tolga, a gente fica conversando em inglês, mas quando a gente vai falar com o Teoman, aí eu falo em português, o Tolga fala em turco. Eu espero que você tenha entendido como que é essa loucura toda de idiomas por aqui. E daí você me pergunta, Dani, tá bom, mas e o Teoman, como que tá? Ele tá entendendo? Como que tá sendo o desenvolvimento dele e tudo mais? Gente, graças a Deus, ele tá entendendo perfeitamente bem os dois idiomas, tanto o português quanto o turco. Ele entende tudo que a gente fala com ele. Quando a gente dá um comando para ele, por exemplo, filho, acende a luz para a mamãe, ele vai e acende. Filho, fecha a porta, ele vai e fecha a porta. Filho, abre a porta, ele vai e abre a porta. Apaga a luz. Ou vamos escovar os dentinhos. Quando a gente vai dormir, eu sempre chamo, vamos escovar o dentinho. Ele já vai pro banheiro, fica me esperando lá na porta. Filho, você quer água? Onde tá o seu copinho? Ele sai procurando o copinho e vem e me traz o copinho dele para eu pegar água. Então ele entende tudo. Da mesma forma, o Tolga, quando fala em turco com ele, ele também entende tudo. Quando eu falo, filho, cadê a cabeça? Ele aponta. Cadê o olho? Cadê a boca? Cadê o nariz? Ele vai apontando. Da mesma forma, quando o Tolga pergunta em turco, göz nerede, baş nerede, saat, ele vai apontando também. Então, ele não tá tendo nenhum problema com o entendimento. Porém, na fala,
ele ainda não forma frases, né? A pediatra dele falou que é super normal, até mesmo porque ele tá sendo exposto, né, a 3 idiomas de uma vez só, então a pediatra falou, pode ficar tranquilo, é normal que isso aconteça, mas se ele demorar muito, muito, muito para começar a falar, a formar frases e tudo mais, aí o indicado seria, né, que ele fizesse um acompanhamento com uma fono, para que ele começasse a falar um pouco mais rápido, né? Mas a pediatra falou, por enquanto, não se preocupem, tá tudo sob controle. Então, assim, ele sabe falar as vogais, ele já acorda, ele abre os olhos de manhã e já começa A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, parece um papagaio, um pardalzinho. Ele conhece o abecedário, ele é super inteligente. Ele conhece as formas geométricas, o quadrado, o círculo, o triângulo, o retângulo, o coração, a estrela, sabe? Eu vou desenhando para ele, filho, cadê o quadrado? Ele vai apontando, cadê o círculo? Cadê, sabe? Ele sabe todos os sons dos animais, como que faz o cachorrinho? Aí ele fala, au, au! Como que faz o gatinho? Miau! Sabe? Ele conhece. E eu, como vocês sabem, né, um pouquinho da minha realidade, eu sempre fico sozinha em casa com ele, não tenho uma rede de apoio por aqui, a gente passa só eu e ele praticamente o dia todo. Eu preciso fazer os meus afazeres de casa, né, eu preciso ir pra cozinha, fazer comida, às vezes eu preciso ir pra lavanderia, estender uma roupa, então infelizmente eu tenho que ligar um desenho para ele muitas vezes, para ele poder ficar um pouquinho distraído, um pouquinho quietinho, para eu poder correr, fazer uma comida, estender uma roupa. Às vezes ele passa um pouco mais de tempo do que eu gostaria na frente da televisão, então eu gosto de colocar desenhos educativos para ele assistir, não apenas música, para ele ficar só ouvindo a música. Eu gosto de colocar desenhos que mostram o abecedário, que mostram os números, as cores. E foi através dos desenhos também que ele aprendeu muita coisa mesmo. Então hoje ele sabe as cores, os números, ele sabe tudo. Eu tenho uns joguinhos aqui que são os números, eu falo, cadê o número 4? Eu vou falando assim, aleatoriamente, sabe? Ele vai e me mostra o número 4. Cadê o número 1? Ele vai e me mostra o número 1. Filho, cadê o número 3? Muito bem. E o 2? Cadê o 2? Ah, sim. E cadê o 5? Cadê o número 5? Sim. E o 6? Sim. E o 3? Cadê o 3? Ah, sim. Mostra pra mamãe, filho. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Agora, cadê a cabeça? E, I, O, U. Cadê o olho? A, D. Göz nerede göz? Burun nerede? Saç? Kulak? Muito bem. Cadê a cabeça? E a boca? E a bochecha? E o olho? Ah, muito bem. Ou seja, ele entende tudo. E da mesma forma o turco também. Ele entende tudo. Mas como eu disse, a parte da fala, ele ainda não forma frases, ele fala palavrinhas soltas. Algumas palavras ele fala em português, algumas palavras ele fala em turco, por exemplo, água. Água, ele fala em turco, sempre que ele quer água. Ele fala su, porque eu acho que para ele su é mais fácil do que falar água. Então ele fala ele vem com o copinho dele assim, é su, porque ele quer água. Aí, o que a mamãe faz? Ele tá falando comigo em turco, vamos dizer assim, né? Su, né? Aí eu falo, você quer água? Tá bom, a mamãe vai pegar água pra você. Eu finjo que não entendi ele falando comigo. Eu acho que também é essa a jogada, sabe? A gente fingir que não tá entendendo. Porque se ele conversa
pelo menos, né, pelos meus estudos, por tudo que eu fui pesquisando sobre o bilinguismo, se a criança começa a falar comigo em turco e eu mostro que eu entendi e respondo esse comando dela em turco, pode ser que daqui a um tempo ela comece a desistir de falar o português, porque o português já é o idioma minoritário, é só a mamãe que fala. Quando a criança começar a perceber, a mamãe também entende turco, a mamãe também fala comigo em turco, por que eu vou ficar falando português com ela? Então tem muitas crianças que começam a largar de mão de falar o idioma minoritário, sabe? E começa a falar só o idioma que é o predominante mesmo. Então eu sempre tomo bastante atenção com relação a isso. Se ele fala qualquer coisinha assim em turco, tipo su, que é água, aí eu, você quer água, tá bom, a mamãe vai pegar pra você. Pra gente estar sempre estimulando a criança a falar, né, o nosso idioma, que é o idioma que a gente tá ensinando. Então, é isso. Eu separei, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Eu deixei tudo anotadinho aqui. Eu acho que não, eu acho que era só isso mesmo que eu queria falar pra vocês. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que há muito tempo tá sendo pedido. E eu vou ficando então por aqui. Acho que eu falei tudo, mas se você ficou com alguma dúvida ainda, deixa aqui pra mim nos comentários, que eu gravo um outro vídeo falando um pouco mais sobre esse assunto, que é tão interessante, que é o bilinguismo, tá bom? Um beijo muito carinhoso pra você, fica com Deus, e se Deus quiser e Ele há de querer, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!